Nossa, Dani Rossi. Nossa, mega especial. A gente falou de astrologia e saúde na gestação, né? Desse contexto do pré-natal, né? Do mapa astral pré-natal. Foi muito legal. Assim, ela tem vários. Enfim, é uma sábia, né? Sabe muito a Dani. E mega generosa. A gente trocou um monte, assim, sabe? Eu fui perguntando, a gente foi adentrando, até que chegou uma hora que ela falou assim: tá, chega, senão ninguém vai fazer o curso comigo, assim, de tanto que ela passou, sabe? Enfim, um mega presente, assim. E eu me sinto muito lisonjeado, assim, de poder ter esse registro e poder colocar aqui no YouTube, sabe? Pra mim, assim, é um acervo dessa biblioteca aqui no futuro. Enfim, vamos lá, você vai adorar. A Dani é especial mesmo. Você vai ver. Vamos lá, Dani Rossi. Opa, fala aqui. Oi, Dani. Gente, que caos! Meu Deus, eu já estava apavorada aqui, né? Por que é sempre assim comigo? Tá tudo bem, tudo em paz. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigada a você, querido. Obrigada pela paciência, tu e do público. Gente, eu tenho Mercúrio conjunto a Urano, tá? No meio do céu. Eu já falei para o Rodrigo, todas as vezes que eu tenho que ir para tecnologia ao vivo, acontece um caos. E cada hora é uma história, mas não tem uma vez, Rodrigo, que não acontece algo na última hora de imprevisto e que me tira, assim, que me põe no caos e não me deixa entrar, assim, sabe, recentrada, respirando, calma. É sempre... Tem que botar na aceleração a 1000 por hora. Eu falei, por que não muda, né? Assim, eu boto o plano A, B, C e na última hora acontece sempre o imprevisto. Tá tudo certo, pode ficar em paz. Vamos que vamos, tá tudo bem. É importante que a gente conseguiu. Sim. Então é isso. Então, ô Dani, se apresenta, fala do seu trabalho, né? Do como a gente chegou aqui, né? Eu tenho Urano no meio do céu também. Só que não tá com condição Urano, não. Não tá com condição Mercúrio, quer dizer, né? Sim. Nossa, não. E assim, Urano é o regente da minha casa 13, né? Tem um Aquário na 3. Então, assim, ele tem tudo a ver com a comunicação na minha vida. Então, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe, mas é porque já tem tanta história em relação a esses imprevistos que hoje eu já dou risada, mas quando eu acho que não vai acontecer, acontece sempre alguma coisa assim. Mas vamos lá. Então, nossa, vou contar um pouquinho da minha história em relação à astrologia. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu digo que a astrologia, acho que na vida de todos nós, é uma conexão de alma. Eu não acredito que é uma coisa ao acaso, né? Até porque eu acho uma mensagem e uma ferramenta tão profunda, né? Eu não conheço ferramenta mais profunda para descrever um ser humano e para conseguir mostrar para essa pessoa a sua essência e a sua alma, e a sua história de alma, mais do que a sua personalidade. Então, com certeza, eu acho que é de muitas vidas, talvez não só dessa. Mas nessa encarnação, ela chegou quando eu tinha 13 anos. Então, eu lembro quando eu ia para a escola, eu estudava, na época eu morava em São Paulo, e pertinho da minha casa abriu uma livraria esotérica, Espiro, e eu lembro que eu passava para ir para a escola e eu babava naquela livraria, porque só tinha, assim, tudo que tinha ali parece que era o meu universo. E um dia eu não resisti, entrei, comecei a procurar, falei, não, tem que comprar algum livro, tem que comprar alguma coisa. E aí, de tanto que eu fucei, achei, como boa virginiana que sou, manual prático de astrologia. Aí eu falei assim, nossa, é esse aqui. E aí comecei a estudar, então assim, começou a astrologia de uma maneira bem autodidata na minha vida, porque eu era uma criança, não vou nem dizer que era adolescente, né? Mas assim, ela entrou de uma forma que parecia que tudo aquilo eu já conhecia. E tanto é que eu aprendi a calcular mapa sozinha. Na época não existia computador, imagina, era 86, 84, sei lá, não lembro o ano. 84, 85, isso. Aí eu não tinha ainda nada de computador, ou seja, tudo era feito à mão ainda. Então, assim, eu aprendi astrologia à moda antiga. Ficava 2 horas fazendo cálculo para desenhar mapa. Mas eu amava, né? Essa coisa de você ter que sentar, desenhar a roda, desenhar os signos, calcular tudo à mão, perder horas para calcular tudo minuciosamente. E, enfim, dali para frente eu não parei mais. Só que quando eu tive a sorte de morar em São Paulo, onde a gente tem um núcleo muito forte de astrologia no Brasil, e tem muitos bons astrólogos, óbvio que eu caí em muitas escolas muito boas, né? Então, acabei na época fazendo a minha formação, a primeira formação em astrologia, no Instituto Delfos, que era coordenado pelo Milton Maciel, e que teve muita gente boa. O Maurício Bernes foi professor lá, a Hannah Opitz, nossa, acho que a Cissa Bueno talvez. Tinha um monte de gente muito boa. Assim, acho que foi uma reunião dos melhores astrólogos, acho que de São Paulo, tentando instituir uma universidade de astrologia.
A ideia acabou não vingando, porque não foi regulamentado, ou seja, essa proposta do curso superior, né, não vingou, mas o curso aconteceu. Então foi assim, foi em 89, daí que eu fiz a minha primeira formação. E daí pra frente a gente não para mais, né? Aí nunca mais parei de estudar astrologia. E a sua Vênus tá onde? Que você esconde a idade assim? Eu tenho Vênus em Leão, eu sou mega vaidosa, né? Você tem a Vênus em algum lugar assim, né? Porque é 89, fazendo as contas aqui, mas, gente, como que ela tá, cara? Não, eu já tenho 50 e tantos. Ainda bem que talvez não apareça tanto, né? Não acredito. Mas, enfim, fica como elogio. Mas aí, o que acontece? Então, você estudou 89, se formou, mas eu sei que você também é formado em Direito, né? É isso, né? Sim, isso. Então, na verdade, a astrologia sempre foi um hobby, até muito, né, até um bom tempo da minha vida, ela era um hobby. No início era algo que me fisgou. A gente, quando é fisgado, não consegue mais largar. Então, assim, desde os 13 anos de idade eu estudo astrologia. Mas na época que eu ainda era adolescente, 17, 18 anos, a gente tem aquela pressão toda, né, da sociedade, da família, o sonho do pai. O sonho do meu pai era direito, ele queria que a filha fosse juíza. E eu comprei, né, essa ideia muito fortemente. Claro, o mapa ele também combina com isso. Muitas pessoas olhavam meu mapa e diziam que minha vocação era o direito. Então, assim, eu tenho ascendente Sagitário, eu tenho o Sol de Casa Nova, no meio do céu eu tenho Júpiter. Então, assim, tem várias coisas que se você olhar sem juntar todos os pontos, você vai falar, o direito está gritando ali, eu tenho muita coisa em Libra, eu tenho estélio em Libra. Mas, ao longo do tempo, conforme eu fui me conhecendo, eu vi que não era o direito o lugar que me realiza. A astrologia gritou muito mais forte no meu coração, daí eu larguei o direito. Mas nos 18 anos eu ainda, né, fiz essa escolha. Então, eu ainda estudei direito, me formei, tenho minha OAB, exerci, mas sempre muito pouco, né? Assim, eu fiz muito mais um caminho todo alternativo do que efetivamente ligado às tradições e principalmente às profissões mais conservadoras. Mas chegou um ponto, né, que a gente fala na antroposofia, a gente chama dos 30 aos 33, eles chamam de anos crísticos, porque todos nós somos chamados, né, convocados a olhar para a nossa essência nessa idade. Então, muitas pessoas passam crises muito fortes aos 30 anos de idade. A gente lembra do retorno de Saturno, que é dos 29 e 30, mas não é apenas um retorno de Saturno, é muito mais, né? Tem várias outras configurações também, mas, enfim, a gente pode pensar no retorno de Saturno, que é um chamado à maturidade, e na antroposofia eles vão falar muito do Sol, da importância solar nesses anos, dos 30 aos 33. E muitas das pessoas vivem essas crises, que é uma crise de identidade, do quem eu sou. E aí chega muitas vezes uma mudança, né? Muitas pessoas encontram a sua vocação mais ou menos nessa época. Então, para mim foi literal, né? Eu nem tinha estudado ainda antroposofia, mas eu lembro que aos 30 eu decidi largar tudo que era não relacionado à astrologia e assumir 100% astróloga. Que até os 30 anos eu ainda tinha aquela coisa de adorar dizer que eu era advogada, sabe? Assim, parece que a gente acha que as pessoas têm preconceito com a astrologia. Muitas pessoas acreditam que a só não precisa estudar, porque como não é um curso universitário, as pessoas acham que a gente não tem preparo, não estudou nada, botou um turbante na cabeça e vai falar do futuro do outro, não é assim? Então eu tinha também esse preconceito. Eu falava, nossa, como é que eu vou dizer que eu sou astróloga? Não, eu sou advogada e astróloga. Até que dos 30 veio esse marco muito forte, uma consciência de quem eu sou, e aí nunca mais. Eu larguei todo o resto e fiquei com astrologia. Que legal, ainda bem, né? Ainda bem. Mas, Dani, você falou desse lance dessa idade crítica, né? Mas depois tem outros aspectos também que falam dessas crises, né? Depois aos 40 e pouco, né? A quadratura com Plutão e Netuno, né? Nunca para, né? Nunca para. Na verdade, eu até dei uma palestra agora na CNA sobre isso. Eu falei da crise dos setênios, né? De 7 em 7 anos a gente vive uma crise, uma grande crise de amadurecimento do ego, que a gente pode acompanhar pelo Saturno. Ele é um grande marcador do tempo, então tu vai andando de 7 em 7 anos, o Saturno vai fazer quadratura, oposição, outra quadratura, conjunção e vai indo. E ao mesmo tempo existem outros planetas mais lentos que vão também marcando esses setênios.
Então, por exemplo, 42, que você bem lembrou, a gente vai ter uma oposição do Urano, a primeira oposição de Urano com Urano natal, mas coincide também com o aspecto de Saturno com Saturno. E tem a primeira quadratura crescente de Netuno, não é? Então, assim, 42 é uma idade mega crítica, porque a gente tem 3 planetas muito lentos que chamam a consciência do transpessoal, ativando, desafiando, né? Você ao teu crescimento, ao teu amadurecimento. Por isso, muitas pessoas mudam de carreira aos 42, ou às vezes adoecem, né? Tem muitos homens que têm infarto nessa idade, nessa época, não é? E o infarto tem muito a ver com você não estar olhando ou ouvindo o teu sentir, né? Não está se conectando com o coração. Aí o coração sofre. E por quê? Porque a pessoa às vezes está buscando algo que é para o outro, para o mundo, para a sociedade, e não está olhando para o seu sentir. O que o meu coração realmente pulsa? O que o meu coração deseja? E aí, às vezes, né, enfim, é uma idade que é muito comum para os homens terem princípio de infarto, né? Sim, muito legal. Deixa eu dar um oi pro povo aqui. Chegou o Thiago, chegou o Robson, chegou a Gisele, chegou bastante gente. Natural Medicina. Enfim, sejam todos bem-vindos. Estamos aí com a Dani Rossi. E eu estou aqui tentando aprender mais um pouquinho e trocar esse papo com ela, que é muito legal. Ô Dani, você acredita que quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil passar por esse processo, ameniza essa pressão ou esse resultado? Você acredita nisso? Eu acho, total, 100%. Eu acho que a chave de tudo é sempre o autoconhecimento. Então, quando você tem a compreensão, pelo menos de algumas ferramentas, e graças a Deus que a astrologia chegou para a humanidade, facilita. Eu acho que sempre facilita o processo. Pelo menos para mim, eu sou uma pessoa muito, assim, o mental é muito importante. A lógica e compreensão do processo é fundamental para qualquer decisão da minha vida. Então, se eu busco a compreensão e eu entendo o que está acontecendo, me facilita vivenciar ou até liberar aquilo que já não precisa mais segurar, né? Para que você possa vivenciar uma mudança. Porque, no fundo, as mudanças, elas sempre falam de uma morte. Ou seja, você vai deixar algo para trás para poder surgir algo novo. E a gente tem muito medo de mudar. Então, a gente quer mudar, mas no fundo morre de medo. Diante da mudança, todo mundo se apavora. E aí, se você não compreende o processo, às vezes você sofre muito mais segurando o passado, em vez de soltar aquilo que não te cabe mais para que algo novo possa surgir. Então, toda crise, no fundo, é isso, não é? É um momento de decisão e que se você compreende o que é que tem que morrer para que algo novo possa nascer, você passa um pouco mais suave por ela. Não significa que você não vá ter turbulências, né? É natural a turbulência, mas pelo menos talvez você facilite o processo e não sofra tanto com ele. Eu penso que, tipo, se determinado tempo ele tem uma proposta de aprendizado, e se a gente busca esse aprendizado e aprende, a gente não tem a necessidade de passar pelo sofrimento para que aprenda, né? Aquela coisa de aprender no amor, né? Eu estou buscando esse aprendizado, o Saturno de casa 1, né? Que eu estou passando o trânsito agora. Então, mais responsabilidade, né? Mais compromisso, organizar, e cumprir uma agenda, e vamos fazer, vamos andar agora, tem que correr, tem que cuidar do físico e tal. Eu acredito que, né, evita eu passar por alguns processos para que aquilo chegue na consciência, né? Eu vou buscar antes, né? É nesse sentido, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu acredito que facilita. O ser humano é um pouco teimoso, né? A gente tem tantos exemplos, às vezes, de situações similares que a gente poderia aprender com o outro, mas parece que quando o processo é conosco, a gente esquece, né, de olhar as histórias antepassadas e reluta, né, em querer tomar, às vezes, um aprendizado alheio para si mesmo, né? E aí, às vezes, a gente leva um tempo maior para aprender. Né? A gente sabe, assim, aquele jargão, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Por que será que a gente escolhe sempre a dor, né? Não podia ser mais fácil o aprendizado? E parece que a gente tem que passar pelo sofrimento para daí entender o processo e conseguir amadurecer. Mas não precisaria, né? Acho que eu sempre falo isso, assim, viver é uma loucura, né? Quem inventou essa história toda, com toda essa sincronicidade, com todos esses ponteiros, eu falo, gente, e ainda, enfim, é muita loucura. Acho que é um desafio sempre, né? Esse aprendizado. Ô, Dani, me conta um negócio. Então, a gente chegando perto do tema, é isso que você provocou, né, do período de gestação, onde muitas questões que a gente passa hoje, inconscientemente, a gente vê no período de gestação, a gente também vê pelo mapa astral através de algumas casas, é assim? É sobre isso? Não?
Isso. Assim, esse trabalho, na verdade, essa teoria, essa ideia, né? Ela vem de um trabalho pioneiro do Tedman, Atman, como ele assina, Atman, mas enfim, a gente chama ele de Tedman. E é um astrólogo americano, se não me engano. Ele tem vários livros publicados sobre esse assunto. Tem um que é traduzido para o português, que chama Astrologia a Arte de Curar. Super recomendo para as pessoas. É maravilhoso esse trabalho. E nessa pesquisa, ele, na verdade, ele faz uma correlação da astrologia, da roda astrológica, da roda das casas e o tempo biológico. Então, ele vai estabelecer uma percepção de tempo onde ele vai falar do período gestacional, ou seja, algumas casas no mapa que representam o período gestacional. Nascimento, óbvio, a gente sabe que é o ascendente, né? A infância, depois maturidade e velhice. E a forma como o tempo se distribui é de acordo com a nossa biologia. Ou seja, a gente sabe que na infância, ou no período gestacional, o crescimento, a percepção do tempo, ela é muito diferente de quando a gente está mais maduro ou quando a gente envelhece. A nossa percepção do tempo é diferente, porque o metabolismo nosso é muito rápido no início da nossa vida. Quanto mais perto da origem, mais rápido é esse metabolismo. Não é à toa que o bebê se forma em 9 meses, né? Olha a quantidade de multiplicação celular, de divisão celular, e a loucura que acontece dentro de uma barriga de uma mãe para um óvulo, um espermatozoide, de repente virar um bebê inteiro. Então, assim, a aceleração ali é muito, muito rápida. A percepção do tempo é mais lenta. Conforme o metabolismo nosso diminui, a nossa percepção do tempo vai aumentando. Por isso que quanto mais velho a gente parece que o tempo passa rápido. Não é que o relógio mudou, é que o nosso metabolismo está lento, então a gente tem uma sensação de que tudo está caminhando bem mais rápido. Na infância é o oposto. O metabolismo é mega rápido, parece que a gente tem tempo para tudo, né? Parece que a gente nem percebe o tempo passar. Enfim, ele vai fazendo um estudo muito profundo sobre essa correlação. E aí a gente começa a compreender o que é que acontece em cada casa do nosso mapa, que vai estar associado a alguns períodos da nossa vida. Às vezes é um período gestacional, às vezes é a infância, às vezes maturidade ou velhice. Então, quando eu compreendo esse relógio biológico e eu começo a buscar, por exemplo, um distúrbio, então chega um cliente e traz um histórico, desenvolvi determinada doença, X doença, a gente vai buscar primeiro o significador dessa doença, né? Então, deixa eu ver qual é o planeta que representa isso. A partir do momento que eu encontro o significador, né, eu vou buscar qual é o tempo biológico que ele está se apresentando nesse mapa. E, dependendo dos aspectos com quem ele forma e com onde ele está, a gente consegue entender aonde está o gatilho inicial, ou seja, qual foi a idade gatilho que despertou esse planeta, que lá na frente, quando esse planeta é acionado, a pessoa vai desenvolver determinada doença X ou Y. Na verdade, se ela desenvolveu, é porque essa energia está mal utilizada. Ou houve um trauma, houve um bloqueio da melhor expressão desse planeta. E ele está se apresentando como um distúrbio. Na verdade, tem uma frase que eu amo, né, que eu vi, agora eu já não lembro mais, porque eu sou péssima para lembrar quem é que falou o quê. Eu guardo a frase, depois eu não lembro quem que citou, mas tem uma frase que diz assim, o sintoma fala onde a gente cala. Eu amo essa frase, porque é literalmente isso. A gente não pode olhar a doença como se fosse um problema. A gente tem que entender que ela é um sintoma que está querendo mostrar algo que nós calamos. Então, o que está calado em mim? Qual foi a voz que eu suprimi? Qual foi o pedido de ajuda que eu travei, que eu anulei? Ou qual foi a resposta de luta, de fuga que eu inibi, que eu não consegui expressar? Porque todas as respostas, né, de sobrevivência que a gente não consegue exprimir vão se cristalizar como trauma. E um trauma não liberado se transforma depois numa doença. E quando a doença aparece, é uma chance de você ressignificar o trauma. Na verdade, você olhar onde é que eu me calei, onde é que eu não consegui expressar a minha voz, ou meu potencial, ou meu amor, ou enfim. Então, é uma maneira muito linda de você conseguir ajudar a pessoa, não só a entender a origem desse caos, ou seja, de onde está vindo o problema que gerou hoje esse sintoma. Você identificar a idade original e também ajudar a pessoa a encontrar uma solução de expressão, porque eu preciso entender qual é a história, como ressignificar essa história e qual é a terapia mais adequada para isso.
Porque às vezes a gente tem N terapias distintas e nem todas servem para a mesma pessoa, não é? Não é à toa que a gente tem um leque enorme. Então aquilo que às vezes é bom para um não pode ser bom para todos. Por isso o mapa é uma chave maravilhosa de autoconhecimento, porque ele fala aquilo que serve para você. Então, se eu entendo, né, qual é o teu mecanismo de resposta, qual é o planeta que está sendo ativado, e o que nesse lugar do teu mapa, com esse signo, representa, eu posso buscar a terapia que é mais sincrônica a isso. Então, qual é a técnica que representa essa parte do mapa e que ajuda nisso que esse planeta está pedindo auxílio? Entende? Peraí, me ajuda aí, né? Muito rápido, tá tudo muito rápido. Entendi o processo, a doença, como resultado, perfeito, né? A doença é o resultado de um processo e entender esse processo me dá a luz do que fazer com aquilo, perfeito. Mas nesse sentido, de entender o significador da determinada doença e através disso voltar no tempo, você pode dar um exemplo que fique mais nítido para mim, não? Posso dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar, eu já vou trazer assim algumas ideias. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que o eixo da saúde na astrologia é a casa 6 e 12, né? Então a gente já sabe que ali já tem um histórico da nossa predisposição, das nossas fragilidades, né? A casa 12, que a gente também chama do inconsciente, na kármica a gente fala de vidas passadas, enfim, é o acesso aos conteúdos mais reprimidos, inconscientes, negados de nós mesmos. Ela representa, em termos gestacionais, o quê? É o período anterior ao nascimento, não é? Porque o nascimento é o ascendente. Então, tudo que vem antes do ascendente tem a ver com antes do nascimento. Então, dentro dessa teoria, a casa 12 seria os últimos meses antes do nascimento. Na verdade, literalmente, os 2, 3 meses antes do nascimento. Então, os planetas que a gente tem na casa 12, eles não são apenas significadores de doenças crônicas, que a gente sabe que a casa 12 fala muito das coisas crônicas. Você não morre disso, mas isso pode se tornar crônico. Na verdade, ele está falando muito mais de algo que pode ter sido vivenciado pelo bebê nos últimos meses da gestação. E depois, isso se torna um conteúdo inconsciente. E lá na frente, quando eu aciono por um trânsito ou por uma progressão, esse planeta, ou seja, quando esse planeta for acionado na minha vida, em algum momento por trânsito ou por progressão, eu posso disparar uma memória desse período. E daí, às vezes, se a história era traumática, é um Plutão, né? Tem lá um Plutão na casa 12. O que acontece com Plutão? Plutão normalmente é um significador de trauma, porque é uma memória de algo que foi muito impactante, muito violento, muito agressivo, ao qual eu não consegui administrar. Sabe que trauma, na verdade, é a dificuldade de resiliência diante de uma ameaça. Então, a gente sofre uma ameaça e o nosso instinto de sobrevivência é lutar ou fugir. Se eu não consigo lutar ou fugir, Marte, eu paraliso, Saturno, e aí surge o que a gente chama de trauma. Então, Marte, Saturno e Plutão sempre estão envolvidos nas questões de trauma, porque tem a ver com o cérebro reptiliano, né? Então, imagina que uma pessoa tem um Plutão ali. Todas as questões crônicas que ela pode vir a desenvolver por esse Plutão, até mesmo uma síndrome do pânico, que seria um ápice, né? Não necessariamente tem que, né? Estou dando um exemplo assim bem grosseiro, até porque não dá para falar de nada sem olhar o mapa por inteiro. A gente nunca olha um planeta isolado, né? Olhar só uma casa ou só um planeta. A gente tem que olhar o planeta na composição dele dentro desse mapa. Mas imaginando, né, dando um exemplo assim bem superficial, que essa pessoa vai desenvolver, né, uma síndrome do pânico, a primeira coisa que eu iria olhar, caso, né, tivesse a ver com esse Plutão, o que aconteceu para esse bebê no período, né, anterior ao nascimento, ou seja, nesses últimos meses de gravidez, que hoje está acontecendo essa situação, onde ela está com a sensação de que vai morrer e está perdendo o controle, né, não consegue mais sair de casa e está nesse pânico de sensação de morte. Daí, por exemplo, você começa a investigar, né, às vezes perguntando mesmo para a pessoa, às vezes ela fala, nossa, não tenho ideia. Eu falei, então, conversa com a tua mãe, vê se ela lembra de alguma situação que ela viveu muito forte nesse período. Às vezes não vai ter a mãe para tu perguntar, tá? Mas assim, eu só estou dando exemplos que a gente pode investigar e às vezes eu tenho várias respostas de clientes porque foram investigar e descobriram N histórias que tinham tudo a ver com o planeta e que eles não tinham ideia porque a mãe nunca ia contar uma coisa dessas para uma criança, muito menos para um adulto. Às vezes as pessoas depois não fazem associação.
né? Então, por exemplo, eu tenho um filho que tem Plutão na casa 12. E o que aconteceu com ele quando ele estava na minha barriga? Que depois gerou para ele um desafio de sentir que ele era amado até. Porque ele tem Plutão oposto à Lua, imagina, né? Então, assim, ele acha que a mãe quis matá-lo. Mas da onde vem isso na cabeça dele? Porque quando eu estava grávida dele, quando eu estava com 8 meses, eu já estava com um barrigão prestes a dar à luz, eu fui atropelada. Fui atropelada, o caminhão praticamente me esmagou numa parede, eu desmaiei, porque perdi o ar, porque prensou minha barriga um carro contra uma parede, eu estava passando na frente do carro, ele era um caminhão que estava estacionado numa rampa, e ele foi ligar o caminhão e não viu que estava engatado, e o carro me esmagou na parede. Eu desmaiei porque eu fiquei sem ar, fui socorrida, me levaram para o hospital. Eu achei que eu ia perder o bebê porque estourou a bolsa quase, assim, sabe? Enfim, foi feia a história. Aí eu fui socorrida, me induziram no soro, enfim, graças a Deus conseguiram segurar o bebê e o bebê nasceu são, perfeito, não aconteceu nada físico, né, para o bebê. Mas olha a memória que esse bebê teve de ameaça de morte. Porque durante o período gestacional, o bebê não se diferencia da mãe. Então, tudo que acontece no corpo da mãe, ele sente como se fosse ele. Então, na cabeça dele, quem estava sendo ameaçado era ele, né? Não eu. Então, ele não vai entender que eu sofri uma ameaça de vida e ele vai sentir isso comigo. Ele ficou com uma memória de que minha mãe tentou me matar, entende? Ou minha mãe quis me abortar, ou minha mãe me rejeitou, sei lá né? A gente não precisa entender o processo que ficou na memória dele, mas ficou uma ameaça de vida. E depois isso vai se reproduzir como eu não confio nessa mãe, entende? Então, até tu resgatar isso, ou seja, graças a Deus que eu tenho a astrologia que me ajudou a perceber isso muito, muito cedo, né? Que eu falei, nossa, vai gerar. E assim, eu não tinha como evitar o mapa dele, era essa história dele com essa mãe. Mas se eu talvez não tivesse todo esse conhecimento, eu poderia reagir a essa dificuldade dele de confiar em mim de uma maneira muito mais difícil, muito mais doída, muito mais desafiadora. Entendeu? E reafirmar o trauma, né? E reafirmar o trauma, exatamente. Então. Ô, Dani, e só esse processo, né, da pessoa ir lá investigar e perguntar para a mãe, tudo, já é um processo de cura, né? Porque traz à tona, né, todo o contexto, né? Já numa outra predisposição a ouvir aquilo, né? Então já é um processo de cura acontecendo, né? Exatamente, porque assim, imagina se, né, se eu fosse um cliente e o astrólogo tivesse contado isso para mim e tivesse me perguntado se eu lembrasse de alguma coisa, né, que tivesse acontecido para o meu filho, ou se o meu filho chegasse e falasse, mãe, você lembra de alguma coisa quando você estava grávida? Ou tipo, perto do nascimento, porque ele foi no astrólogo e o astrólogo perguntou para ele, né, o que ele sofreu, qual foi o trauma que ele sofreu na barriga da mãe. E aí eu poderia ter falado, nossa, olha, aconteceu isso, e só de contar a história, com certeza a criança, ou o adolescente, ou o adulto ia falar, nossa, e eu tive uma percepção, óbvio, né? A vida inteira, às vezes, eu julguei essa mãe, achando que ela não me amava, ou que eu era um estorvo, sei lá, qual era a sensação de rejeição ali, e na verdade, não, essa ameaça de morte não foi intencional, ou seja, ela não quis me abortar, né? Ela foi ameaçada e eu senti isso com ela. Então, só de você poder, por exemplo, conversar e explicar uma história, já muda totalmente a percepção daquela pessoa em relação ao que ela sentiu, que era inconsciente. Então, isso já abre um processo de cura profundo, muito maravilhoso. Às vezes você não vai ter esse feedback, mas só do astrólogo, porque como a gente conhece o símbolo e a gente consegue explicar com muita especificidade, né, o que cada planeta representa, qual é o comportamento, qual é a emoção associada a isso. Então, só de você descrever para o cliente, né, ele já vai fazendo várias correlações. E ele também já vai conseguir, muitas vezes, ressignificar uma percepção. Entende? Total. E o legal, por exemplo, nesse exemplo que você deu com a Lua, né, e qualquer outro exemplo, a pessoa ela reage daquela forma, é como se ela tivesse aquela sensação em alma, não em intelecto, né? Então ela reage de uma forma
rejeitando, agredindo, sendo. Assim, por exemplo, né? Assim. Ele que tem, imagina, ele é o Sol, Escorpião e Plutão na 12. Então, assim, ainda bem que ele foi fazer psicologia, né? E hoje é um curador. Mas ele tem síndrome de perseguição, né? Ou seja, tem sempre alguém querendo me matar, entende? Sempre alguém me perseguindo. Era um instinto natural de sobrevivência, mas é forte a sensação de que parece que tem alguém querendo te atacar. Mas da onde veio isso? Esse que é o tchan, né? Ou seja, literalmente esse bebê viveu uma experiência de ataque. E aí ficou gravado inconscientemente. Nossa, parece que eu não tenho segurança em lugar nenhum. Sempre tem alguém querendo me atacar. E aí, para cada planeta é uma experiência bem diferente. Às vezes, tu vai ver, por exemplo, né? Às vezes você tem um Urano cravado no ascendente, ou na casa 1. O ascendente é o instante do nascimento. Todos os aspectos ou planetas que a gente tenha em contato com a cúspide do ascendente vão descrever o que o bebê sentiu no primeiro momento do nascimento, ou seja, como é que foi a experiência do nascimento. Então, por exemplo, pessoas que tenham Netuno no ascendente, na casa 1, ou bem próximo da cúspide, a gente já tem uma boa indicação de que provavelmente essa criança foi anestesiada ao nascer, né? Alguma coisa aconteceu que ela viveu um processo de anestesia. Às vezes o parto foi cirúrgico, às vezes era uma cesariana. Então o bebê já sentiu no corpo, porque casa 1 é corpo físico, uma experiência de anestesiamento. Só que a gente sabe, né, que Netuno é aquela sensação meio nirvânica, porque você fica anestesiado e te dá uma sensação de paraíso. E depois você quer voltar para essa sensação o tempo inteiro. Por isso, muitas vezes, a adição, ela tem muito a ver com você querer fugir de uma realidade que é muito difícil e buscar uma anestesia. Eu quero sentir, ou seja, eu não quero olhar para esse problema, é muito difícil, é muito doído, eu prefiro me anestesiar disso. Mas imagina você já está sendo anestesiado, ou seja, induzido a olhar a vida a partir desse lugar, né? De estar sempre querendo olhar as coisas de uma maneira muito alegre, positiva ou anestesiada, porque foi assim que você chegou ao mundo. Depois você vai querer buscar reproduzir isso o tempo inteiro na tua vida, porque aquilo que a gente tem como imagem é aquilo que a gente depois quer reproduzir. Então, muitas vezes pode estar vindo alguma dependência lá na frente por conta da memória desse instante, se não foi ressignificado, ou se não foi feito uma liberação dessa memória no corpo, entende? Entendi. E Netuno na casa 1 também tem a questão da pessoa não conseguir reconhecer ela mesma, né? A imagem dela no espelho dissolve, ela não consegue. Foge, né? Ela mesma foge dela, como ela não consegue. E o que é muito. Assim, exatamente. E o que é provável? Claro, para cada mapa e cada pessoa é uma história, né, gente? A gente não pode generalizar nunca. Mas, por exemplo, o que é muito provável, até dependendo do aspecto desse Netuno. Às vezes, naquele momento do nascimento, porque era uma situação cirúrgica, era uma situação hospitalar, porque Netuno representa hospital também. A criança foi levada longe da mãe. Ela não pôde tomar o corpo da mãe logo que ela nasceu. E a coisa mais comum é o hospital fazer isso, né? Arranca o bebê da mãe, leva para limpar, para lavar, dá uma injeção, depois vai pesar, aí bota naquela balança gelada, aquela luz forte. Ou seja, eles detonam, né, com esse momento que é tão precioso, onde a criança precisa sentir o corpo da mãe e sentir que está protegida ali. Então, às vezes o bebê se sentiu totalmente abandonado e distanciado daquilo que era a segurança para ele, que ainda é o corpo da mãe. Então, tudo isso, às vezes, está contando do instante do nascimento, só que isso gerou para aquela criança uma sensação de abandono. Ele depois não vai entender por que eu me sinto sempre abandonado, parece que eu não sei quem eu sou, porque tem a ver com como é que esse bebê foi tratado assim que nasceu, entende? Entendi. A Luma colocou aqui Sol e Saturno e Mercúrio na cúspide da 12. Aos 8 meses, minha mãe descobriu que eu ia morrer antes do parto. Olha só, né? Então, aí com certeza o medo o medo da mãe, que Saturno fala muito dos nossos complexos e principalmente medo, vai passar para a criança alguma sensação, né? E medo de um apoio, às vezes medo de, não é só o Saturno, às vezes a gente sente que não tem a figura masculina, às vezes te trazendo a segurança, né? Pode ser, enfim.
Tem N situações que a gente depois pode associar com aquilo que no fundo era um processo da mãe, mas depois a gente toma como se fosse nosso, né? Entendi. Ô, Dani, e aí nesse caso, que eu tenho esse trabalho no trato de dependência química, né? Também, por esse processo, aí eu estou curiosíssimo também. Né? Nesse caso, o significador sendo Netuno, e a pessoa já tem um processo de escape da realidade, e aí você fala sobre esse processo de tomar consciência para entender a causa, só que o lance da pessoa parar de usar a substância não quer dizer que ela lide bem com a realidade, ela continua escapando, né? E aí, como que você enxerga isso? Porque para mim, uma dança sempre é um desafio, né? Sim. Porque parece que, às vezes eu tenho a sensação de eu estar meio que implorando para a pessoa cuidar dela, e ela olha para mim e fala assim, não, eu acho que eu não preciso. Às vezes eu tenho essa sensação. Sim, na verdade, eu acho que assim, aquilo que a gente traz no nosso mapa é um desafio para a vida inteira. Pelo menos para mim, eu sinto isso. Eu compreendo, muitas coisas eu já ressignifiquei, tem coisas que eu entendo perfeitamente, mas não necessariamente eu ultrapassei, né? Às vezes tem coisas que a gente caminha a vida inteira até conseguir, talvez, sublimar ou ultrapassar. Mas não acho que tudo a gente consiga resolver, né, numa encarnação. Agora, é claro que o primeiro ponto é tomar consciência, o segundo é querer mudar. Né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência de que eu tenho uma predisposição a agir ou ser assim, ou a pensar assado, e eu quero mudar, aí eu posso buscar como que eu posso expressar esta energia de uma outra forma. Então, assim, uma pessoa que tenha Netuno tão presente, porque esse Netuno está na olha angular, ou seja, é um dos planetas mais importantes para essa pessoa. Então, eu tenho que me conectar com essa energia, com essa vibração. Como que eu posso me conectar com o Netuno de uma outra forma? Que eu sinta o mesmo prazer, o mesmo êxtase que eu sinto, por exemplo, numa adicção, mas de outra forma. E aí é a chave, né? Então, o que essa pessoa poderia usar de Netuno numa outra vibração? Às vezes a música, às vezes a pessoa encontra a música preenche toda a falta que ela busca quando ela vai, às vezes, no álcool. Outras pessoas vão na arte ou vão expressar Netuno de alguma maneira, mas assim, ela teria que encontrar uma maneira de se conectar com Netuno, só que numa vibração mais elevada. Então, assim, eu pelo menos pensaria assim, como ajudá-la a encontrar o mesmo prazer, o mesmo êxtase e a mesma sensação de leveza, ou de paraíso, de nirvana, num outro lugar, que não sendo numa dependência química ou com álcool, por exemplo, sei lá. E aí, claro, de novo, sem olhar o mapa por inteiro, a gente não consegue dar muitas sugestões, né? Porque tem que ver com quem que eu estou conversando, em que casa, tarará, então qual que é a história, o que a gente pode trazer dessa história de um outro ponto de vista que a pessoa sinta que fez, né, preencheu aquela necessidade. Entende? É sempre o mapa inteiro. Mas nesse contexto que você fala, né, nesse sentido sempre, claro, a pessoa precisa ter consciência, querer, buscar, né? E aí partindo daí, né? Então, esses são significadores de Saturno, né? Isso. Então a pessoa precisa primeiro se responsabilizar. Uhum. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, é o processo mais difícil, né? A pessoa conseguir olhar para assim, não, realmente eu preciso. Né? Com a eminência de retorno, né? Sim, agora o que é legal também quando a gente trabalha essa técnica é que, por exemplo, cada casa ela está associada com uma terapia ou com uma maneira de perceber o mundo. Então a gente tem, por exemplo, né, o período gestacional ele tem muito a ver com o inconsciente coletivo. Então quais as técnicas que trabalham uma visão terapêutica de inconsciente coletivo? Então, por exemplo, posso sugerir fazer psicologia analítica, né? Vai buscar um terapeuta junguiano, porque isso do teu mapa tem a ver com um momento muito associado ao inconsciente coletivo. Você está pegando uma memória para você que não é tua. Enfim, assim como tem outros pedaços do mapa que estão falando muito mais de um momento da infância. Então por que você não vai fazer uma psicanálise? Vai olhar os complexos, né, da tua criança e a relação com pai e mãe da infância. Blá, blá, blá. Então, dependendo de onde está o planeta e de que casa, tem as terapias que têm tudo a ver com aquele lugar e com aquela sincronicidade. Então, por exemplo, quando a gente tem questões que estão ligadas ao ascendente, o ascendente é o nascimento, né? Qual é uma das técnicas que mais atua na resolução, na liberação de trauma do nascimento? Renascimento, por exemplo, né? É uma técnica que olha especificamente para isso, que são os traumas que o bebê vivencia, que ficam guardados na memória celular
do parto, do nascimento, todos nós temos traumas do nascimento, não existe ser humano que não seja traumatizado. Mas, se eu tenho uma questão no meu mapa que está associada a esse lugar, significa que esse instante foi um pouco além, né? O trauma foi num outro lugar e marcou algo para mim, que eu vou ficar reproduzindo o resto da minha vida, se eu não tomar consciência. Então, às vezes você indica, né? Vai fazer uma terapia do renascimento e a pessoa consegue acessar toda uma memória daquele instante, ressignifica esse momento e libera, entende? Não precisa mais ficar reproduzindo esse trauma depois do resto da vida. Entendi. O Carlos está mandando um beijo. Carlos Falcão. Querido. Saudades dele. Ô Dani, deixa eu te perguntar um negócio. Então, a casa 12 tem essa questão do inconsciente. E todas as casas, elas falam de um período específico, é sobre isso que você está falando? Exatamente. Né? Então, assim, ó, gente, quem quiser aprender, vem estudar comigo, né? Já vou aproveitar, já faço a propaganda aqui, porque a gente está dando literalmente esse tema agora na nossa escola. Mas, enfim, quando quiser, tem os livros também do Terman, né? Então, Atman, por favor, Arte de Curar, a New Vision of Astrology, ou seja, tem muitos livros que ensinam isso. A gente acaba ensinando também na nossa escola, porque eu acho que é uma técnica assim que o mundo precisa conhecer. Mas ele vai traduzir, cada casa vai estar associada a um momento do nosso tempo biológico. Então, por exemplo, né, claro, o nascimento é a casa 1, aí vai ter os primeiros meses de vida, depois começam anos, depois décadas, até terminar na cúspide final da 8 para 9, que seria a morte, porque a 8 é a morte. Então, ele termina a 77 anos ali. Tem toda uma explicação biológica e até de ciclo lunar, das datas e das datações, que não vem ao caso aqui, que a gente não vai ter tempo de explicar a técnica inteira, mas ela é muito bem estruturada e super bem detalhada. Mas, assim, vou te dar um exemplo, por exemplo, se é o meio do céu, que é a imagem pública, né, como a gente quer ser visto pelo mundo, é o nosso Photoshop, o que acontece quando a gente pensa em tempo biológico? A cúspide do meio do céu representa o 49º dia após a concepção, que é quando começa ali, então do 49º até 2 meses após a concepção. Então, significa que é um momento em que a mãe descobre que está grávida. Porque até o 49º dia, ou seja, até 2 semanas, um mês e pouquinho, a mãe nem sabe. Às vezes está grávida, mas não sabe, né? Mas nesse momento é quando a mãe descobre que está dando à luz. E ela quer contar para o mundo, né? Você quer mostrar para o mundo e dá, tô grávida, quer contar para todo mundo. Só que dependendo do teu meio do céu e do decanato que ele tá, do regente, onde é que foi o regente, enfim, aí você vai usar toda a técnica astrológica, você entende qual foi a sensação dessa mãe ao perceber que estava grávida. Que nem toda mãe fica feliz no primeiro instante, né? Aquela que planejou a gestação fica mega feliz, mas aquela que engravidou ao acaso, às vezes a primeira reação é de rejeição, ou seja, ela toma um susto, né? Tô grávida. Depois ela vai processar, depois ela aprende a amar, depois ela fica apaixonada pelo bebê e ama o resto da vida. Mas naquele primeiro instante, é tudo que o bebê sente, entende? Então, assim, imagina que tem um Urano ali, cravado no meio do céu. Então foi um susto, né? E a pessoa, não era isso que eu queria. Assim, e há uma sensação de rejeição à ideia, né? A mãe rejeitou a ideia de estar grávida. A criança vai sentir o quê? Eu não sou bem vista, né? Me sinto inadequada. Depois, toda vez que a pessoa tem que estar em público, vem uma sensação de inadequação. Parece que esse lugar não me pertence. Da onde é que vem isso? Entende? Assim, é tão mais profundo você entender, né, o porquê que é tão desafiador alguns lugares na nossa vida, quando a gente começa a entender da onde vem isso, porque assim você começa a perceber que no fundo foi muito anterior ao meu nascimento. Não é porque eu sou tímida ou porque, sei lá, nossa, agora eu tô entendendo. Na minha formação já teve uma experiência de rejeição. Depois a gente fica o tempo inteiro se sentindo inadequado. Então eu preciso... Você sabe que eu tenho o Sol em conjunção com Urano, né? Na casa 10. E tem uma história, dizem a lenda, né, da família e tal, tem uma história de que quando minha mãe ficou grávida, e aí não sei o período, né? Estou imaginando, estou associando agora esse 49.
no seu período, mas teve um processo da família colocá-la para fora, que não já se viu, então meu avô colocá-la para fora, tem toda uma história de um rompimento, e que depois que eu nasci, que aí voltaram a se falar, e aí as coisas aconteceram de uma outra forma. Uhum. E aí tu vai ver, né, que o Sol Urano, de alguma maneira, tem uma relação com o masculino de inadequação ou de rompimento, né? Então, há um rompimento com a energia do pai. Sol é o pai, ou é o masculino, é uma autoridade masculina na minha vida. Então, depois as dificuldades que tu vai ter de integrar Sol Urano, no fundo, na origem, tá nessa situação. A minha mãe não teve o apoio de um masculino, ou seja, o avô expulsou, o marido não tinha o pai ou o marido, né? Ou seja, quem é que vai segurar a onda dessa gravidez? Às vezes ela se sentiu completamente sozinha, né? Expulsa e carregando uma situação de, nossa, um choque, né? O Urano é um choque da realidade. Não acredito, como que está acontecendo isso comigo? Virou um caos. Se sentiu banida, né? O Urano fala banimento do clã. Tudo isso, no fundo, foi a tua mãe que viveu. E depois você vai, em alguma instância, começar a se sentir sempre o banido, o excluído. Sim, o inadequado, né? Uhum. Muito legal, muito legal. E então, o caso dele é sempre dos 49. Ô Dani, deixa eu te perguntar outra coisa, que não tem nada a ver com o assunto diretamente, mas como que você enxerga hoje esse processo da astrologia, da mídia, das redes sociais hoje? Esse movimento, né? Sim. Dessa... Ai, olha, é um desafio, né? Assim, eu que tenho Plutão no meio do céu, não suporto a exposição, para mim é sempre um desafio, porque você tem que vencer o trauma, e aí eu já sei de onde vem o trauma, mas tem que estar aqui, né? Então, assim, eu acho que é um momento desafiador, porque a vida a gente não vai mais voltar ao que era, ou seja, o mundo digital chegou para ficar e cada vez mais forte e mais intenso. A gente pode usar muito bem esse mundo até para se expandir, ou seja, quanta informação você consegue levar para o mundo afora por estar aqui. Quantas pessoas puderam acessar a tua live e conseguir compreender ou aprender algo que nunca tinha ouvido falar, ou uma informação nova a partir dessa oportunidade. Então é muito rico, né, saber usar para o bem. Mas a gente também tem uma invasão de tudo, não é? Porque assim, cadê o filtro? Eu fico sempre assim incomodada quando eu vejo muita gente com pouco conhecimento, com pouco domínio, usando o ambiente digital, né, para aparecer, para ficar famoso, para isso, para aquilo, como se é só fazer um vídeo e aparecer todo dia aqui na tela que o conteúdo não importa, né? Então, assim, eu tenho sérias resistências, porque eu que faço muita questão de conteúdo, né, Mercúrio, Júpiter, enfim, tem Sol na 9, ascendente Sagitário, para mim conteúdo e profundidade é fundamental. Eu fico às vezes meio assim, nossa, como é que as pessoas seguem isso? Como é que as pessoas gostam disso? Quanta gente fazendo a mesma coisa, tudo igual, parece que é uma imitação, né? Mas, enfim, de novo, eu acho que vai da consciência de cada um como que é aproveitar esse ambiente. O que eu quero filtrar daqui? O que eu quero assistir desse lugar, né, que vai acrescentar algo para a minha vida? A gente só precisa cuidar para não se alienar demais, eu acho, porque a vida começa a viver o tempo inteiro dentro do mundo digital e esquece de viver a realidade lá fora. Pelo menos eu percebo muito isso, né, nas pessoas com as quais eu converso, que parece que tu esquece de viver e fica o dia inteiro em função da tela, né? Agora, de novo, é da consciência de cada um como quer aproveitar esse tempo e essa tecnologia, que pode ser muito útil sabendo usá-la, não é? Sim, sim. E aí eu fiz essa pergunta para também puxar o gancho, e eu vou aproveitar, né, para aprender mais um pouquinho. Né? Para puxar o gancho, para saber da sua visão desse Plutão entrando em Aquário. Tá, entendi agora a pergunta. Pois né? Tempos desafiadores, porque, para falar assim, bem sinteticamente, a gente sabe que. Não vai ser nada. É mais sim, um papo. sim. Tá só a gente aqui, não tem ninguém assistindo. Tá tudo certo. Não, é só uma pitada, né? Porque a gente nunca vai conseguir colocar na totalidade, em poucos minutos, tudo que esse trânsito pode representar. A gente sabe que o Plutão ele fala da necessidade de transformar. Ele fala muito do empoderamento, mas da necessidade de transformação que ele provoca, né, quando ele entra num determinado signo.
Então a gente pode imaginar que o mundo digital, o mundo tecnológico, porque Aquário ele fala muito da rede, ele fala da conexão global, ele fala da tecnologia, ele fala de cooperação, espírito de cooperação, né? E o Plutão entrando ali, ele vai empoderar muito, pelo menos eu acho, né, que ele vai empoderar muito esse ambiente. Então, as pessoas enriquecendo, ficando milionárias no ambiente tecnológico, usando o mundo digital para o seu enriquecimento próprio, para se empoderar. A gente também pode pensar nas grandes corporações que vão ficar milionárias às custas da tecnologia e desse mundo digital. Mas a gente também tem que pensar, né, que na verdade assim, o Plutão ele vai trazer algo a partir de um ciclo que foi Júpiter e Saturno em Aquário. Então, quando Júpiter e Saturno entram em Aquário, marcam um novo ciclo, né, aquariano, e o Plutão agora afirmando isso, vai questionar e vai trazer mudanças muito profundas, eu acho, né, para a humanidade a partir de uma consciência desse ambiente. Então, tem a luz e a sombra, né, desse Plutão em Aquário. A gente pode, de novo, como que eu quero aproveitar esse momento, sendo que o poder e a riqueza está nesse ambiente, mas também o quanto é que muito vai ser manipulado. Então, qual é a corrupção, o abuso, a manipulação que se pode fazer a partir desse lugar? Porque é ali que está a energia de Plutão. Então, a gente sabe que pode vir como cura e transformação, mas pode vir como mundo, né, um mundo oculto, tudo que é mais sórdido da humanidade também Plutão representa. Então, qual é o lado podre, né, desse mundo digital que pode estar o tempo inteiro controlando e manipulando as pessoas para se enriquecer? Então, assim, sem querer falar mal, né, das mídias e etc., mas eu sinto, assim, que é um lugar que quem está no domínio das redes, né, ou seja, as pessoas que desenvolveram determinadas ferramentas e determinados ambientes, esses sim estão milionários. E eles controlam o mundo inteiro. É só a gente ver os robozinhos aqui, né? Você tem que ficar o tempo inteiro postando isso, postando aquilo. Então, assim, eles estão fazendo com que você fique o dia inteiro conectado aqui. Então, eles controlam e manipulam o globo, o mundo, para que a gente fique o tempo inteiro conectado aqui, dando dinheiro para eles. Então, é um jogo de sedução e de abuso de poder através da tecnologia e do mundo digital. E, às vezes a gente sabe disso, mas também não sei se a gente consegue fugir disso, não é? Sim, acho que automaticamente vai acontecer já está vindo, né? Algumas crises partindo disso para que a gente tome consciência, né? E renasce, e talvez possa usar isso de uma forma mais construtiva. Espero que traga, né? Enfim, né? A gente não sabe de que maneira isso vai, para onde isso vai caminhar, mas em algum momento a gente também talvez aconteça uma crise para tomar consciência, né? Que dá consciência de humanidade, porque senão a máquina já dominou o homem e às vezes as pessoas ainda nem percebem, né? Sim, sim. Ô Dani, eu ficaria aqui horas te ouvindo assim, perguntando. Nossa, a gente já ficou uma hora, nem percebi, caraca. Já passou de uma hora. E eu queria saber se você, dentro desse assunto, né, que eu fugi um pouquinho agora no final, dentro desse assunto, se você queria colocar alguma pincelada, uma consideração final. E aí também eu acho legal você falar do seu curso, né, nesse sentido, acho que é importante registrar isso. Querido, olha, então, em primeiro lugar, super obrigada. Gente, obrigada por vocês estarem com a gente até agora, até essa hora, agora que eu vi as horas, meu Deus. Super grata pelo papo, você é um querido, Rodrigo, assim, muito grata mesmo de você ter me convidado, aberto esse espaço para a gente falar sobre isso. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, quiser estudar comigo, é sempre um prazer. Eu tenho uma escola de astrologia, chama Casa do Sol, então é só seguir a Casa do Sol Astrologia, entrar no nosso site, né? Tem vários cursos nesse momento sendo ofertados, inclusive o Mandala Lifetime, que é esse curso que fala dessa astrologia do tempo biológico e das terapias e etc e tal, é um curso muito bacana. Enfim, né, querendo colocar ou aprender qualquer coisa comigo, estou super à disposição. Acho que o que eu tenho mais para dizer mesmo é agradecer, porque assim, eu acho que a astrologia é uma ferramenta que a gente recebeu para não esquecer quem a gente é e o que a gente veio fazer, né? Então, assim, para mim é sempre um mapa da mina,
poder desvelar isso para um cliente, para ele não se esquecer quem ele é e o que ele veio fazer aqui embaixo. Então, aqueles que trabalham pela astrologia, eu sempre honro muito. Então, honro você, Rodrigo, que trabalha em favor da astrologia e que promove a boa astrologia, convida só gente bacana, né, para estar aqui falando da verdadeira astrologia, ou seja, dessa astrologia que tem toda essa premissa, que vem lá dos sumerianos, ou seja, né, esses milênios, tantos povos que enriqueceram esse conteúdo e que chegaram, fizeram com que esse conteúdo pudesse chegar nas nossas mãos. Então, só gratidão mesmo. Obrigada pelo convite. Dani, falando disso, vou esticar um pouquinho, né, sagitariano. Falando disso, só mais um pouquinho. Falando disso, você acredita que o tempo, Saturno, a existência, uma das funções dele também é para a gente esquecer do nosso lado mais divino? Divino nesse sentido de missão, do que veio fazer, de quem a gente é de verdade? Você acha que o tempo dissolve essa consciência? Que pergunta bárbara! Nossa, gostei dessa pergunta. Olha, se eu falar que o tempo cronológico, sim, né? Assim, talvez, sim. Porque, agora, assim, ouvindo a tua pergunta, me fez lembrar o mito de Cronos, né? Foi Cronos que separou o céu da terra. Então, se a gente tem, ou seja, os gregos já nos mostraram isso, né? Quando eles contam a cosmogonia, e eles contam que em determinado momento, Gaia, cansada de parir e não ver os filhos crescer, resolveu pedir para um filho ajudar ela a tirar o poder do pai, e aí ele castra o pai e separa o céu da terra. Eu posso pensar, né? Tem muitas interpretações para esse mito, que é um mito que eu amo contar e adoro fazer interpretação disso. Mas uma das interpretações que fica muito claro quando eu penso em Cronos como tempo cronológico, que a gente enxerga como linear, esse tempo linear faz a gente se separar do céu, ou seja, faz a gente pensar que nós estamos separados do céu. E isso nos distancia do divino e do mundo espiritual. Então, nesse sentido, sim, né? Saturno contribui para a gente ficar com o peso da densidade, achando que a realidade é só a matéria e esquecendo, talvez, da nossa conexão divina. Por isso, eu amo ler Edgar Morin, eu gosto muito, eu vou terminar então com a frase dele, que ele diz assim: nós somos filhos do céu, mas nos tornamos órfãos de consciência cósmica. Que pena, né? A gente não percebe que a gente é filho do céu, a gente emerge do céu e a gente depois se distancia disso e acha que uma coisa está separada da outra. E é a visão da matéria que faz a gente ter essa percepção ilusória, né? De separatividade. E a cura para isso é a constante busca, né? Sim. Não, relembrar, é só relembrar, né? É relembrar. Não estamos separados, não tem nada separado, na verdade. Céu e terra estão sempre conectados, mas o tempo cronológico nos distancia dessa percepção, né? Muito legal. Dani, eu te agradeço demais, é uma delícia. Faz tempo, né, tentando falar com você, marcar com você, pela agenda, enfim. Mas era para ser hoje, deu certo. Eu te agradeço muito. Presente, está aqui, está registrado. Muito legal falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Enfim, vamos que vamos. Tá bom? Vamos que vamos, querido. Conta comigo para o que precisar. Parabéns, você também, teu trabalho é lindo. Super, super honrada de estar aqui. Super grata. Obrigada, gente, por ter ficado com a gente até agora. Boa Páscoa. É isso. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa, bom final de semana. Beijo, Dani. Obrigado. Beijo, querido. Obrigada a você.